Programa Espírita Momentos de Luz. Uma luz na sua vida. Direção Centro Espírita João Moreira Rego. Esperança, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, em Cartas aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger dos dentes. Nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina no alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. À noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu amor do Evangelho. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no livro Vinhas de Luz. Muito boa tarde a todos e a todas. Saudamos a todos e a todas. Iniciamos nossas atividades com pensamentos voltados para Deus, que é bom, que é Pai, princípio e fim de todas as coisas. A cada minuto do dia, confie seus atos a Ele. Não tenha medo da derrota, das enfermidades, dos inimigos, de tentar algo novo, de viver novas emoções, dos obstáculos. Nada vai atingi-lo, nem fazê-lo desanimar, se a beleza da vida, o amor e a força do bem e a paz de Deus estiverem com você. Paz e luz a todos. O Espiritismo responde. No Espiritismo Responde de hoje, teremos o capítulo 12 da Perfeição Moral, parte 3ª das Leis Morais, Caracteres do Homem de Bem, questão 918. Por que os indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se alguém lhe tem motivos para dele se
queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que o lhe fizesse. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Comentário do Espírito Miramês à obra Caracteres do Espírito Elevado. Para reconhecer o Espírito elevado na escala espiritual, basta analisar a sua vida, porque a perfeição espiritual é o conjunto de todas as qualidades morais que a alma pode ter. Não basta somente ser bom, é necessário que se faça a bondade com amor, que se una amor com fraternidade, a fraternidade com honestidade e essa com um trabalho digno. Assim, sucessivamente, a luz deve ser limpa de todas as trevas, para que a caridade não sofra interrupção. O espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos de vida condizem com a lei de justiça e de amor, quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Pode viver no céu, mesmo pisando na terra. Verdadeiramente, o homem de bem é o que vive a lei do amor e da caridade, que esteja constantemente renunciando às coisas supérfluas e representa uma fonte de conhecimento, doando sempre ao que padece e ensinando aos ignorantes. É o que está sempre interrogando a sua consciência e analisando-se constantemente, buscando corrigir os seus maus pendores. Por onde passa, pratica a caridade e o amor ao próximo sem exigências pessoais. Ele anda por todos os caminhos, alegre, não blasfema, quando a dor chega à sua porta. Sacrifica todos os impulsos inferiores e não deixa lugar para os maus pensamentos. É preciso que se veja irmãos em todos os seres, amando todas as coisas sem distinção. Se receberes o dom da riqueza, usa-a como sendo um empréstimo, sem desperdício, e comunga sempre com o bem que podes fazer. Tem complacência com os que não compreendem a verdade, esforçando-te no trabalho onde a honestidade seja o clima de todos os deveres. Ignora a vingança e busca sempre perdoar, fazendo do perdão uma modalidade de amar, fazendo da fraternidade um meio de aproximação em todas as criaturas. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eis porque devemos praticar a lei do amor, para nos investirmos de poderes e dominarmos todos os ventos que não nasçam da fé em Cristo e do amor a Deus. Façamos o que disse e fez Jesus: quem quiser me encontrar, eu estou junto aos que sofrem, no meio dos estropiados, dos famintos, dos encarcerados, dos nus, acolhendo a todos, porque bem-aventurados são aqueles que padecem, porque eu os aliviarei. Volto a dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saúde espiritual. Desde o começo do ano, o mundo está vivendo a pandemia do coronavírus. E seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde, muitos países, inclusive o nosso, adotaram a quarentena, ou seja, o isolamento social. Esta ação não faz parte da nossa rotina. Por isso acabamos deixando de lado a nossa saúde física, emocional e espiritual. Entretanto, é em ocasiões como esta que precisamos nos adaptar e nos acostumar com um novo jeito de lidar com a vida, com tantos outros como esta. Aproveitamos para fazer uma leitura do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, A Dieta Mental. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Isso são palavras de Emmanuel no livro Vinhas da Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier.
As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo o que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais. Isso quer dizer que o corpo aprovou nosso modo de pensar. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis, como aperto no peito, nó na garganta, tensão muscular, dor de cabeça. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribui a ela. Você é maior do que a doença e ela não é sua inimiga. Pare de pensar em doença como castigo. Doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. Conscientes disso, milhares de pessoas passaram a viver muito melhor depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em sua vida. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Por equívoco, geralmente dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário. Pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. O Mestre Jesus nos deu uma grande chave para abrir as portas da cura ao afirmar que os olhos são como a luz do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A cura depende da maneira como se olha a vida. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança no que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. Teremos agora o nosso momento musical. Momento musical. Verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes dos seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções,
A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. O homem de bem, o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer. Voltamos a apresentar Programa Espírita Momentos de Luz. Uma luz na sua vida. Conversando com você. Nós cumprimentamos a todos os amigos, todas as amigas que nos acompanham pelas redes sociais, nos acompanham pela rádio. Eu sou Luiz Jorge Carvalho, é sempre uma alegria muito grande estar com vocês no programa Momentos de Luz. É uma satisfação, uma alegria que enche o meu peito de satisfação. Então, quando me foi falada sobre a mensagem O Homem de Bem, confesso que veio em mim um sorriso muito verdadeiro, um sorriso muito espontâneo, porque essa mensagem tem uma significância muito grande na minha vida. Foi essa mensagem, O Homem de Bem, que está no capítulo 17, item 3, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Foi essa mensagem que despertou dentro de mim a vontade de estudar a doutrina espírita. Isso aconteceu na década de 90, quando eu adentrei ao Exército Brasileiro por meio de um concurso. E dentre os muitos lugares onde eu morei pelo Brasil, nessa época eu morava na cidade de Três Corações, Minas Gerais, a cidade onde nasceu o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. E quando lá eu morava, certa vez eu estava de plantão, andando pelos corredores do quartel do Exército, de madrugada.
E naquele silêncio vinha à minha mente uma série de reflexões, o que é natural de todo ser humano. Isso me faz lembrar uma frase que diz assim: penso, logo existo. Então, se eu existo, eu penso o tempo todo. E em mim, naquele momento, não era diferente. Eu andando pelos corredores com pouca luminosidade, me chamou a atenção, ao final do corredor, uma janela pequena que ficava no alto da parede. Eu estava andando em uma certa direção e do lado esquerdo, na parede do lado esquerdo, no final do corredor, havia essa janela. E pelo lado de fora havia um poste de iluminação pública. E a luz adentrava por essa janela e iluminava um mural que se encontrava na parede oposta, portanto, do meu lado direito. E fui andando naquele silêncio até o mural. E passei a olhar tudo que havia naquele mural. Via avisos do trabalho, via mensagens do Ministério da Defesa, da qual o Exército Brasileiro faz parte. E em um dos locais desse mural havia uma mensagem. E por curiosidade eu passei a ler essa mensagem. O título, muito curioso. O título era O Homem de Bem. Passei a ler. E cada frase que eu lia ia despertando mais ainda o interesse em continuar naquela mensagem. Quando eu vi assim, o verdadeiro homem de bem, quando a gente lê homem, quer dizer ser humano, pessoa. Não é o ser do sexo masculino, mas a pessoa. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. E aquilo foi despertando em mim uma autoanálise. E eu fui percebendo, será que eu faço isso no meu dia a dia? Será que eu analiso o meu comportamento? Será que eu observo as minhas falhas para que eu possa não mais cometê-la? E os meus pontos positivos, será que eu estou melhorando a cada dia? E aquilo que eu tenho de potencialidade, eu estou utilizando para o bem da coletividade ou estou apenas guardando para mim mesmo? E aquela mensagem foi me fazendo perceber que alguns pontos eu precisava melhorar. Continuei a leitura e fiquei curioso de saber quem era o autor ou a autora daquele texto. E lá embaixo havia a referência bibliográfica. Citava um tal de Allan Kardec, que na época eu não conhecia, e o nome do livro era O Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante que no dia seguinte eu fui até a Bibliex, que é a Biblioteca do Exército, procurar esse livro. Encontrei e passei a ler uma mensagem diariamente. E passava a comentar com as pessoas, meus colegas, sobre aquele livro. E fui descobrindo uma série de pessoas que conviviam comigo no ambiente profissional, que eram espíritas, já que em Minas Gerais nós temos a cidade de Uberaba, foi onde Chico Xavier passou grande parte da sua vida, já que ele primeiro morou em Pedro Leopoldo, depois passou a morar em Uberaba. É um local em que
a doutrina espírita tem grande força. Eu percebi que muitos colegas conheciam. E aquilo despertou dentro de mim uma série de indagações, questionamentos, o que é próprio da filosofia, já que o Espiritismo traz um tríplice aspecto de ciência, já que tudo é analisado, tudo é questionado, tudo é visto à luz da ciência. É uma filosofia onde nós temos os questionamentos, e a filosofia tem como base os questionamentos. Por que isso acontece? Por que eu estou aqui? Quais são os meus propósitos nessa existência? Quais são as minhas missões? Quais são os meus talentos? Para onde eu vou? Por que existem pessoas que pensam parecido comigo, mas também existem pessoas que têm pensamentos diferentes? Então, é uma doutrina que tem esse aspecto filosófico e o aspecto de religião, e essa ligação do ser humano com Deus. A palavra religião vem de religare, que é ligar o ser humano à divindade, ligar o ser humano a Deus. E um dos comportamentos de Jesus que mais me encantava, uma das características que mais me encantava e me encanta, é a capacidade de nos fazer perceber nosso próprio potencial. Ele sempre despertava nas pessoas com quem ele convivia, despertava a vontade de ser melhor. Ele sempre elogiava, ele sempre demonstrava: vós sois luz, vós sois a luz do mundo, o reino de Deus está dentro de vós. Então, esse comportamento de fazer o outro despertar as capacidades que tem dentro de si, sempre me encantou muito em Jesus. Apesar dos comportamentos de curar doentes, de transformar água em vinho, comportamentos que não eram comuns às pessoas da época, mas sempre me impressionou, me encantou essa postura de demonstrar a cada um que temos capacidades, que temos potenciais. Vós sois o sal da terra. Qual é a função do sal na culinária? Dar sabor, dar gosto, melhorar a palatabilidade dos alimentos. Então nós somos esse tempero do mundo. Nós temos essa capacidade de iluminar. Nós temos essa capacidade de fazer a vida ser ainda mais encantadora quando nós utilizamos as forças que nós temos. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei. A porta só vai se abrir se eu bater. Então, aquilo que eu almejo de coração, com fé, com força, utilizando toda a minha capacidade, eu vou encontrar. Eu vou ter a porta aberta. Mas se eu me esforçar ao máximo e mesmo assim não conseguir, que a gente tenha fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, essa frase de Jesus, você vai dizer aquela montanha para mudar de lugar e ela vai mudar. Então faça sempre brilhar a vossa luz. Faça sempre brilhar a luz que existe dentro de nós, porque a luz não veio para ficar no local escondido. Ela veio para ser colocada em um local alto, para que todos tenham acesso, para que todos sejam beneficiados, para que todos possam se iluminar com a luz que eu tenho. E à medida que eu ilumino o mundo, eu vou fazendo as pessoas perceberem que elas também são capazes de iluminar. Imagina uma coletividade luminosa, uma
coletividade em que todos têm os mesmos propósitos, que é amar a si mesmo e amar ao Deus sobre todas as coisas, também ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Se nós temos dúvida de como devemos agir com o outro, basta que a gente observe: será que o meu comportamento que eu estou fazendo com o outro, se alguém fizesse comigo, eu gostaria também que isso acontecesse? Se eu tenho dúvida de como agir, a gente se coloca no lugar do outro. Eu me lembro de um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, que era um doutor da lei, era um estudioso da religiosidade na época de Jesus, e ele foi ter uma conversa com Jesus. E é muito curioso que Nicodemos foi até Jesus em um horário um pouco mais tarde, para que as pessoas e os intelectuais da época não o vissem se aproximando daquele carpinteiro, daquele homem simples do povo. Então ele foi em um horário de pouco movimento, para não ser notado. E ao se aproximar de Jesus, ele falou assim: Senhor, eu sei que o Senhor vem de Deus, porque para ter tantos prodígios, tantos milagres, nós, seres comuns, não temos. Tenho uma curiosidade: o que eu faço para adentrar o reino dos céus, o reino de Deus? Observa que é uma das metáforas que Jesus mais utilizou: reino dos céus. E o reino dos céus não é um lugar físico, não é um lugar circunscrito, mas é uma capacidade, uma condição da nossa personalidade. Se eu sou uma pessoa ética, se eu faço o que é correto, se eu sou uma pessoa feliz, se eu sou uma pessoa relevante na sociedade, eu estou no céu. Se eu sou uma pessoa mesquinha e pensa apenas em si mesmo, portanto egoísta, e o Livro dos Espíritos traz essa informação sobre o sentimento que mais traz infelicidade, que é sobre o egoísmo. Questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Qual é um dos mais destrutivos? É o egoísmo. É pensar somente em si mesmo, em se beneficiar, mesmo prejudicando os outros. É pensar simplesmente nos seus benefícios. Então, dentre os vícios, traz a questão do Livro dos Espíritos. O que mais nós consideramos como nocivo, que a origem de todo mal, é o egoísmo. Então, se eu sou uma pessoa egoísta, eu estou em um reino que não é o reino de Deus. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, não é um local, mas é uma condição do nosso psiquismo. É uma condição que nós levamos com o nosso comportamento. E o livro O Evangelho segundo o Espiritismo também traz o orgulho. O orgulhoso é aquele que acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém, que acredita que ele, por si só, basta para que o mundo exista. É aquele que se acha o mais importante, não se lembrando que nós somos seres gregários, vivemos em coletividade. Isso me faz lembrar da terceira parte de O Livro dos Espíritos, que traz as leis morais. Uma das leis é a lei de sociedade. Ninguém consegue viver sozinho. Inicialmente, no começo da nossa vida, nós dependemos de um ser pai ou da mãe para nos alimentar, para nos proteger, para nos limpar, para nos dar sustento, para nos ensinar. Então, somos dependentes na fase inicial da nossa vida. Vamos amadurecendo. Precisamos dos professores para nos trazer
as lições para o nosso crescimento. Precisamos do líder religioso para nos ajudar a melhorar a nossa moralidade. Precisamos de alguém que nos acolha. Quando chegamos a uma época, período em que existe a necessidade da procriação, precisamos de outro ser para que na união os filhos venham e se formem a família. Então somos pessoas que temos a necessidade de conviver com o semelhante. Temos a necessidade de ensinar e de aprender. Ninguém é absoluto. Ninguém sabe tudo a ponto de não precisar aprender nada. Somos seres em evolução, em aprendizado, em amadurecimento e precisamos nos unir para que juntos a gente possa caminhar, cada um dando a sua contribuição e evoluir juntos, embora em passos diferentes, embora em degraus diferentes de evolução, mas é convivendo que a gente evolui. Eu posso assistir muitas palestras, assistir filmes, assistir a aulas, posso ler muitos livros, mas é na convivência que nós aprendemos mais. Porque somos pessoas diferentes. E é com as diferenças que nós aprendemos a acolher aos outros e também a ser aceito pelos demais. Então, quando Jesus conversou com Nicodemos, Nicodemos perguntou como é que a gente faz para entrar no reino dos céus. De maneira muito singela, Jesus respondeu: para adentrar no reino dos céus, isso de forma metafórica, porque todo o ensinamento de Jesus foi em forma de metáfora que a gente deve interpretar e fazer bom uso desses ensinamentos. Então nós devemos, para adentrar no reino dos céus, nascer de novo. E qual foi o comportamento de Nicodemos, a reação de Nicodemos? Ele falou: mas como, mestre? Eu, um homem já com idade avançada, vou entrar no reino, no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí eu me lembro do período que a gente está passando. Nós tivemos recentemente a Páscoa. A Páscoa é um período de renascimento, em que a gente deixa para trás conceitos antigos, conceitos velhos e ultrapassados, para fazer uso daquilo que a gente tem de novo e de produtivo. Páscoa é o renascimento. Eu serei uma pessoa melhor, serei uma pessoa menos egoísta, serei uma pessoa um pouco mais aberta ao diálogo, serei uma pessoa menos arrogante, serei uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais aberta para as mudanças que estão dentro de nós. Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Tenha certeza que nós sabemos quando estamos agindo de maneira correta ou de maneira errada. Sempre que se faz algo errado, a consciência vai acusar. Geralmente, o que é que se faz? A pessoa que está fazendo algo de errado, ela tenta se esconder, ela tenta não ser notada, ela tenta passar despercebida, ela tenta de alguma maneira sair, mas continuar fazendo aquilo que é errado. Mas quando a gente faz algo que é bom para a gente e para a sociedade, a gente tem orgulho. A gente percebe o bem que estamos fazendo, percebe o bem que a gente está fazendo e quer ser notado, quer ser visto. Basta observar as redes sociais nos dias de hoje.
É muito comum, nos dias de hoje, as pessoas fazerem algum ato bom e publicar nas redes sociais. É bom que estimule as pessoas, outras, a também fazerem coisas, terem comportamentos bons. Eu vejo por esse lado positivo. Quanto mais a gente faz algo de bom e expõe, não para se vangloriar, mas para estimular as pessoas a fazerem também, isso é bom. Porque quantas pessoas são transformadas pelas nossas ações? A gente estimula muito mais pelo exemplo que damos do que pelas palavras que proferimos. Então, quando eu faço algo bom, produtivo, positivo, de forma indireta eu estou educando aqueles que me observam. Então, Jesus falava que quando uma mão fizer, que a outra não veja. Mas ele falava assim, quando esse ato de se expor tem apenas como objetivo se vangloriar. Porque a gente deve sim ensinar coisas boas através do nosso exemplo. E era isso que Jesus sempre fazia. Ele não saía falando para as pessoas, mas ele fazia, sabendo que aquilo ia transformar vidas. E eu me lembro de uma frase de Paulo de Tarso, quando ele estava na entrada de Damasco. Ele falou algo muito interessante. Ele percebeu a luminosidade de Jesus. Naquela cegueira momentânea, ele fez reflexões. E Jesus falou, mas Paulo, por que você me persegue? E chegou um momento da vida que Paulo falou assim, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Quando a gente passa a renascer, ter comportamentos nobres, ter comportamentos positivos, nós deixamos que Jesus faça morada em nosso ser. Que Jesus adentre no nosso coração e nos guie. A gente que pede tanto a inspiração divina para as nossas ações, a gente que pede tanto a inspiração do nosso irmão maior Jesus para os nossos comportamentos, que a gente possa abrir a nossa vida para que Ele adentre a nós e nos conduza. Mas muitas vezes a gente fecha essa porta com o nosso comportamento, com sentimentos negativos, com os comportamentos são ruins tanto para nós quanto para os outros. No começo do nosso programa, Luciano leu uma mensagem muito interessante que falava sobre como é que a gente abre o coração, abre a vida para Jesus, através do pensamento. Então, inicialmente, nós pensamos, e quando a gente pensa o bom pensamento, a gente atrai boas inspirações. Quando os pensamentos são negativos, a gente afasta e fecha essa porta para as boas inspirações que estão nos acompanhando. Muitas vezes, os bons espíritos se aproximam de nós, tentam entrar em nosso caminho, tentam entrar em nossa vida, mas nós não deixamos porque afastamos com o nosso pensamento. Então, por isso aqui foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Conheça a verdade, ela te libertará. Quando eu conheço a mim mesmo, percebo o meu potencial, percebo a minha força, isso é uma verdade que vai abrir portas para a minha vida e também
para aqueles que estão do nosso lado. Vós sois luz, faça sempre brilhar a vossa luz. E Jesus sempre foi um ser que se preocupava com a prevenção. Quando ele falava sobre o perdão, quando ele falava sobre olhai os lírios dos campos, ele estava nos ensinando que nós devemos sempre prevenir os bons comportamentos, não deixar que o mal se aloje. Porque quando eu passo a cultivar pensamentos ruins, eu estou aproximando para mim doenças. E no momento saúde espiritual, Luciano também tratou sobre isso. Sobre as doenças que se aproximam por causa do nosso pensamento. Nos dias de hoje, é muito comum as doenças psicossomáticas. Doenças que se iniciam com o pensamento, faz baixar a guarda do nosso sistema imunológico, faz diminuir a proteção do nosso sistema de defesa. Tudo isso iniciando pelo pensamento. E as doenças vão se alojando. Muitas vezes, pessoas fazem exames e nada é detectado. Porque o pensamento que iniciou aquela doença não é detectado em exames. Mas a gente sabe quando estamos atraindo as doenças com o nosso comportamento. Então, olhai os lírios dos campos, que a gente possa refletir um pouco mais no dia a dia e sempre estar vigilante e em oração, em prece, que é uma das grandes ferramentas que a doutrina espírita nos ensina para que a gente tenha uma vida plena e feliz. A gente vive um momento, a atualidade, que é a era da comunicação. Nós temos muitos meios de comunicação que nos permitem a comunicação entre pessoas em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Uma pessoa aqui em Juazeiro se comunica com uma pessoa lá do outro lado do mundo em tempo real, instantaneamente. Então é uma ferramenta muito boa, muito útil, que aproxima pessoas. Mas nós estamos tão encantados com esses meios de comunicação que a gente está esquecendo quem está do nosso lado. O cônjuge, o filho, a filha, o pai, a mãe. Vivemos muito conectados com o mundo externo. E nos esquecemos de nos conectar com o nosso mundo interior. Uma conversa, olho no olho, o quanto que faz bem. Um abraço apertado, sincero e fraterno. Nesse período de pandemia, existe uma recomendação de um afastamento, mas isso é temporário. Mas o quanto que faz bem um abraço. Eu estava conversando com uma pessoa conhecida há alguns dias e essa pessoa me falou que conversava com uma amiga dela. E essa amiga disse assim: estou tão carente de um abraço, estou com tanta vontade de dar um abraço em alguém, porque a gente sente a falta, a gente precisa, a gente gosta de tocar o outro, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de cumprimentar de perto, a gente gosta de olhar olho no olho, de sorrir com o que o outro fala, a gente gosta de elogiar, de conversar, de receber elogios. Então, quando esse período passar, que a gente possa abraçar muito, que a gente possa tocar o outro, beijar de forma fraterna, elogiar, criticar menos. Porque o homem de bem é aquele que se importa com o outro. É aquele que tem fé no futuro e sabe que isso que estamos passando é passageiro.
Isso é apenas uma etapa para o nosso aprimoramento moral. É apenas uma etapa para o nosso aprendizado. É apenas uma etapa para a nossa evolução. Porque Deus utiliza das ferramentas para nos fazer crescer. Não foi Deus que inventou a guerra, o conflito, por exemplo. Não foi Deus que inventou. Mas os períodos em que a ciência mais evoluiu foram nos períodos pós-guerra. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a formação dos direitos humanos assim que terminou a Segunda Guerra Mundial. A Organização das Nações Unidas formaram um grupo e fizeram alguns pactos. Então, esse período também que a gente está passando é um período em que a gente tem que ver uma forma de evolução. Então, ter sempre fé no futuro. O ser humano possuído de sentimentos de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Então, ele pensa na coletividade. Ele não esconde aquilo que vai fazer bem para a coletividade para apenas ele se beneficiar. O conhecimento tem que ser distribuído. Se a ciência descobre um medicamento que cura determinada doença, que esse conhecimento se espalhe para muita gente se beneficiar. Ouvir boas músicas em família. Se eu escuto uma boa música, se eu conheço um poema, por exemplo, que alguém me apresentou, que eu possa apresentar isso que me beneficiou para os membros da minha família. Que a gente possa desenvolver um pouco mais a sensibilidade, observar a natureza, agradecer no dia a dia por tudo que temos ao nosso alcance. Nessa correria que muitas vezes vivemos no dia a dia, a gente se esquece que somos seres que estamos de passagem por esse planeta e tudo que está aqui não nos pertence. Estamos apenas usufruindo temporariamente e tudo que temos e todas as pessoas que estão ao nosso lado estão aqui como uma ferramenta para a nossa evolução. Não existe erro nas pessoas que estão ao nosso lado. Não existe acaso por eu conviver com as pessoas com quem eu convivo. Existe um propósito. Existe um motivo para que tudo isso aconteça. Então, por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam uma prática da lei de Deus. Quando a gente passa a observar tudo como algo positivo, como uma ferramenta de evolução, a gente está afastando de nós o egoísmo e a imaturidade que existia dentro de nós. E aos poucos a gente vai absorvendo essas características do homem de bem. Quando ele cita aqui, o Espiritismo não criou nenhuma moral nova. Ela facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, observa que esse item, o homem de bem, foi colocado no capítulo cujo título é Sede Perfeito. Já observaram que Jesus sempre nos ensinava a ser extremamente bom?
Muitas pessoas podem dizer assim: ah, mas eu ainda não tenho essa capacidade de ser bom ao extremo. Mas é sempre bom alguém nos cobrar que nós sejamos o máximo para que aos poucos a gente vá evoluindo. Já notaram que sempre que alguém cobra algo de nós, por exemplo, eu tenho um treinador, faz de conta que eu sou um atleta profissional. O treinador sempre exige que eu vá ao extremo máximo. Porque se ele exigisse só metade, eu iria cumprir um pouco menos da metade. Então Jesus sempre nos cobrou que nós sejamos o máximo. Porque cobrando o máximo, a gente vai forçar para que a gente seja o melhor possível. Então, esse verbo ser de perfeito é um verbo no imperativo. Ele quer que a gente seja perfeito, que a gente seja o melhor que puder. Quando ele fala perfeitos, ele tem a total consciência de que perfeito apenas Deus. Mas ele utilizou esse termo justamente para nos forçar a ser o melhor. Existe um diálogo muito interessante de Jesus. Uma pessoa fala assim: bom homem, chama Jesus de homem bom. E ele fala assim: por que me chamam de homem bom? Bom, só Deus. Então, perfeito, só Deus. Mas quanto mais alguém exigir de nós que sejamos um pouco mais a gente vai se esforçar para ser melhor. Eu estava há alguns dias assistindo uma entrevista com um militar do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, do BOPE. Então, ele dizia o seguinte: quando eu achava que já estava chegando no máximo da minha capacidade, eu sempre tentava puxar um pouco mais. Então, o que é que ele quis dizer? A gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode ir além. A gente sempre pode aprimorar em tudo que a gente pode, que a gente tem. Então, se Deus pede que a gente, Jesus pede para que a gente seja perfeito, ele quer que a gente se esforce ao máximo para a melhoria moral, para a melhoria do nosso ser, para a melhoria do nosso comportamento, para a melhoria do jeito que eu sou no meu dia a dia. Ele interroga sempre a consciência, o homem de bem, sobre os seus próprios atos. Santo Agostinho traz no livro O Evangelho segundo o Espiritismo uma sugestão de que a gente faça o seguinte ao final de cada dia: que a gente analise o dia que a gente teve. Como foi o meu comportamento? Será que eu fiz o melhor? Se eu não fiz, que no dia seguinte eu possa fazer. Se eu fiz algo de negativo, que no dia seguinte eu mude. E sempre se interrogar, sempre se questionar: posso melhorar ainda mais? Posso ir além? Posso continuar a melhorar, mesmo que ninguém cobre nada de mim? Existe algo que se chama ética, que é fazer o correto, mesmo que ninguém cobre, mesmo que ninguém esteja fiscalizando. Eu devo perguntar a mim mesmo. Eu questiono o meu comportamento, se tudo que eu estou fazendo porque eu acho que é o melhor, ou será que alguém está fiscalizando? Então, que eu faça, mesmo que ninguém fiscalize. Se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia fazer, porque não basta não fazer o mal. Não basta só não fazer o mal, eu tenho que fazer também todo o bem possível. Se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, eu vou passando em um certo local, percebo que posso ser útil naquela situação, e pela minha pressa passo sem dar atenção àquela situação. Isso me fez lembrar do Bom Samaritano. Quem se lembra da história do Bom Samaritano? Um homem foi pego por ladrões
esses ladrões saquearam esse homem e tiraram tudo de bem material que ele tinha. E ainda machucaram esse homem. Passaram algumas pessoas, entre elas religiosos, e todos não deram atenção. E passou um samaritano, que era uma pessoa excluída da sociedade na época. E foi a única pessoa que deu atenção àquele homem machucado. Então esse samaritano acolheu, levou o homem para uma hospedaria, deu atenção, pagou os custos da hospedaria e dos medicamentos. Então, onde é que eu posso ser útil? Se eu posso ser útil em algum local, em alguma ocasião, que eu possa fazer isso. Ter confiança em Deus, ter confiança no futuro, ter confiança que o bem vai prevalecer, ter confiança de que eu estou no caminho certo, ter confiança de que Deus colocou em mim ferramentas úteis para a nossa melhoria, colocar os bens espirituais sempre acima dos bens temporais, que são os bens materiais, sabendo que tudo que a gente utiliza, está sob o nosso usufruto, vai passar. É perecível, mas as nossas virtudes, essas continuam. Ser sempre perseverante no bem. Observar como faço para combater essas tendências negativas que existem dentro de mim. Ter a bondade como guia na nossa vida. Aproveitar todas as ocasiões para ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Ter sempre humildade e perceber que, mesmo estando em uma situação, em uma posição de destaque, mas isso não nos dá direito de humilhar ninguém. Mesmo tendo uma situação de chefia, de liderança, de ascensão social, mas que isso não faça de nós uma pessoa arrogante a ponto de destratar ninguém. E se em uma posição de subordinação eu estiver, eu faça todos os meus deveres sempre com boa vontade, sempre com alegria. Então, o homem de bem é aquele homem que está em sua pureza maior. Mas nós temos essa capacidade de crescer, de aprender, de amadurecer e estar se encaminhando para sermos pessoas de bem. Utilizando sempre a ferramenta da reforma íntima, reforma interior, que a gente tanto fala. Melhorando a nós mesmos, buscando o aprimoramento e assim instalar dentro de nós o reino dos céus, o reino de Deus. Como eu faço para construir dentro de mim o reino de Deus? Nascendo de novo, sendo um ser humano novo, um ser humano bom, analisando os meus comportamentos, observando as minhas falhas, observando as minhas potencialidades, e assim, rumo à evolução, rumo ao aprimoramento, rumo ao amadurecimento. Então, que a gente possa utilizar essa mensagem de o homem de bem como um mapa em nossa vida, como um guia, para implantar uma felicidade verdadeira. São aquelas felicidades, aqueles tesouros que nenhum ladrão vai roubar, que nenhuma traça vai corroer, que nenhuma ferrugem vai destruir, que nada vai tirar de nós. Utilizando esse código de ética como parâmetro para a nossa caminhada, estamos no caminho para se transformar em um ser humano de bem. Agradeço imensamente a todos que nos acompanharam, agradeço de coração a companhia
carinho, e que a gente possa pedir a Deus força para ultrapassar qualquer desafio e ter fé no futuro. Ter sempre perseverança no bem e a luz de Jesus em nossa existência. Votos de muita paz a todos e que Jesus sempre nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja. Cultura Espírita. Algumas datas importantes que para o Espiritismo é que sábado, hoje, dia 18 de abril, tem o lançamento do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação do Espiritismo, publicado por Allan Kardec. Esta obra contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Tem também, aconteceu no dia 15 de abril de 1864, o lançamento da terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém a essência do ensino moral de Jesus em 28 capítulos. Oferece um roteiro seguro para a reforma íntima, indispensável para alcançarmos a felicidade e a paz interior que tanto desejamos. Tem algumas dicas assim: se a casa espírita que você frequenta suspendeu temporariamente as atividades, estude, leia e assista palestras na internet. A casa espírita pode estar fechada, mas a causa espírita estará sempre aberta. O Centro Espírita João Moreira Rego está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, com mensagens, com doutrinárias, informações do nosso programa. A Federação Espírita Brasileira tem uma programação de live também através da FEB TV no YouTube. Então a gente convida a todos a estarem assistindo e preenchendo o tempo. A mensagem final. Certa vez, Chico Xavier, em desdobramento numa visita ao plano espiritual com Emmanuel, viu milhões de bolinhas coloridas nas mais diversas cores subindo e perguntou a Emmanuel: "O que é esta maravilha, Emmanuel?" Emmanuel respondeu: "São as vibrações de amor de milhões de encarnados que estão realizando preces e vibrando amor por todos os necessitados." Chico responde: "Sempre pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados." Emmanuel diz: "Não, Chico. Onde houver alguém ligado em preces, manda para casa vibrações de amor que são armazenadas em jarros especiais para beneficiarem aos irmãos necessitados que chegam a um plano maior, em difíceis condições, e também são direcionadas aos nossos irmãos encarnados que passam por provações. Portanto, não se esqueça que suas vibrações de amor ajudam nesse instante em diferentes regiões do universo." Convido a todos a unir-se neste momento em que encerramos o nosso programa numa corrente vibratória de amor e fé através de uma prece de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Senhor, que eu possa colocar amor no tempo em que me reservas, e assim nunca me sentir sob o domínio do tédio, porque minhas horas se converterão em prazer de servir. Que eu possa colocar amor nas afeições que me permites cultuar, e assim não sentir ingratidão ou desengano, porque transformarei o próprio espírito em vaso de entendimento e abnegação, colhendo de mim mesmo a felicidade de fazer a felicidade de outros. Que eu possa cultivar amor na execução dos deveres a mim atribuídos, para que nunca experimente o cansaço ou desengano, porque o trabalho me será fonte de alegria, na alegria de ser útil,
que eu possa aplicar amor em minhas expressões verbais, para que não me compliquem em manifestações infelizes, e para que minhas palavras sejam clarão e bênçãos a quem as escutar, que eu sempre possa conservar o amor dentro do meu coração, para que nunca me perca nas sombras e minha alma se converta em pura presença de luz. Assim seja. Uma semana de muita paz e luz para todos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades. Teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior